a alguns quilômetros de Lages. Hoje uma tia minha retornou à parte espiritual, então não vou fazer a live, em seguida vou acompanhar meus primos e irmãos, né, que aqui estão. Trouxe minha irmãzinha mais nova junto comigo de Lages. Então, com alegria, né, mesmo diante da passagem daqueles que nós queremos bem, que nós temos amor para o mundo espiritual, é uma alegria poder falar de Jesus e da promessa de vida eterna e do corpo espiritual que cada um tem e que sobrevive ao desencarne. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz esteja com todos vocês. Eu vou iniciar, então, invocando a Mãe Maria, pedindo a Nossa Senhora que derrame sobre nós as suas bênçãos, e nessa oração já direcionando a todos os irmãos encarnados e desencarnados que necessitem desse fluido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Que os bons espíritos, os nossos irmãos da luz, possam derramar as suas energias sobre nós e todos os trabalhadores aí da Casa Amor e Caridade e todos os irmãos que estarão ouvindo depois essa mensagem. Hoje nós trazemos a parábola das bodas, que vai falar o seguinte: tendo ido ao templo de Jerusalém, aonde foi arguido pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, disse Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para o festim. Os que tinham sido convidados, estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, venham às bodas. Eles, porém, não se incomodaram com isso e lá se foram, uns para suas casas, outros para as casas de campo, outros para seus negócios, e outros pegaram os servos e mataram. E depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles o seu exército, e exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Depois disso, disse a seus servos: a festa de bodas está inteiramente preparada, mas os que para ela foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que ali haviam encontrado, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica de núpcia, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui, sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então ele disse: o rei, a sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os em trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas poucos são os que são escolhidos. Na parábola acima, Deus, o rei está sendo representado por Deus, o nosso Pai Celestial. A festa de bodas é o reino dos céus, é os mundos celestiais, os mundos superiores, cujo advento coube a Cristo Jesus anunciar. Coube a Jesus anunciar as muitas moradas no reino dos céus e preparar
pela pregação do Evangelho. Então, o rei é Deus e a festa é a entrada numa dimensão superior. Os primeiros convidados são os hebreus, pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários, os primeiros profetas guiados pelos espíritos superiores a anunciar a vinda do Messias. Nós temos no Velho Testamento Jeremias, né, que fala da vinda do Cristo e da preparação do caminho por Elias, um antigo profeta, que haveria de reencarnar e preparar o caminho de Jesus. Então encerra essa madrugada dessa busca de Deus, dos trabalhadores na sua lavoura, com esse profeta Jeremias anunciando a vinda de João Batista, e em seguida vem o alvorecer, o clarear do dia com Moisés, que recebe da falange da verdade os 10 mandamentos da lei de Deus, inspirada por Jesus. E depois vem, já no dia claro, a presença de Jesus, e que os homens também não aceitam. E assim vai falando de todos aqueles que nos antecederam na preparação do reino do Cristo aqui na Terra. Então, continuando aqui, os primeiros convidados são os hebreus, pois a eles foram dados os profetas, os emissários, a exemplo de Jeremias, a exemplo de Elias, né? Aí as leis divinas são reveladas no Monte Sinai, a Moisés. Então a espiritualidade começa a preparar o cristianismo, antes de chegar a Jesus, pelos 10 mandamentos, através de Moisés. É uma lei espiritual vinda dos espíritos. A palavra desses emissários, porém, não encontrou recepção na terra, entre os hebreus que lhe desprezaram as advertências e a exortação. Não o bastante, a má vontade manifestada por eles, a semelhança da parábola, envia-lhes então Deus o próprio Jesus, a fim de lhes recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas 10 leis dos mandamentos, cuja observância lhe daria a conhecer o estado de alegria espiritual que constitui esse reino dos céus, que constitui essa festa de núpcia. Então Jesus vem trazendo um conteúdo resumidamente dos 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se o homem amasse o seu irmão como a si mesmo, ele não teria inveja, não cobiçaria a mulher do próximo, não mataria o seu irmão, e assim todos os mandamentos que nós conhecemos. Mas também não foi aceito Jesus e, todavia, sobremaneira preocupados em conseguir apenas vantagens do mundo, puramente materiais, os hebreus aspiravam o mando de tudo, a hegemonia política do mundo. Eles excusaram-se de novo, sendo que alguns, nervosos com tal insistência, não só repeliram a mensagem de Jesus, como ainda o ultrajaram e imolaram, como faziam com os cordeiros. Tiraram-lhe a pele, né? Feriram seu corpo e crucificaram. Continua então a parábola dizendo, diante disso, o rei enviou os exércitos contra os assassinos, que foram exterminados, bem assim, queimada sua cidade. O que aconteceu com os hebreus, posteriormente à crucificação de Jesus, todos o sabem. Corresponde exatamente a esse trecho, a narrativa. Eles foram trucidados pelos romanos.
Então, os sacerdotes da época, aquele povo hebreu que estava no poder político efêmero dos fariseus e saduceus, foram tiranizados pelos próprios romanos e foram mortos pelos exércitos. A sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois, mandou o rei convidar a todos quanto fosse encontrado nas encruzilhadas, os maus e os bons. O que significa que o evangelho seria pregado agora a todos os povos pagãos, aos idólatras de imagens, de bezerros de ouro, adoradores do sol, da lua. A todos eles seria pregado o evangelho. A todos os povos pagãos e idólatras, e que estes acolheriam a boa nova e seriam, sim, admitidos ao festim, aos mundos superiores, em lugar dos primeiros convidados que se mostraram indignos dele. Não basta, porém, ser convidado, quer dizer, não é suficiente ser membro desta ou daquela igreja, porque todas as igrejas que levam o homem à moralidade, à caridade, ao amor, levam a Deus, levam a festa de núpcia. Como dizia Chico, sempre repito, né, que se de alguém dissesse que fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita, porque não é fora, não é dentro de uma religião que não há salvação, é fora da caridade. E é por isso, então, que o Senhor aqui convida todos os povos, todos os que tiverem desejo do bem. Mas não basta, porém, ser só convidado. Quer dizer, não é suficiente dizer, eu sou membro desta igreja, eu sou membro desse grupo, eu sou membro desse templo espírita, para tomar parte no banquete celestial. Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, possuir pureza, mansuetude, bondade, característica dos verdadeiros cristãos. Os hipócritas, os que se comprazem nas indecências, os belicosos, os que defraudam e sacrificam seus semelhantes, os que vivem exclusivamente para si, indiferente às dores, ao frio, à fome, às aflições dos necessitados, às aflições do próximo. Estes, embora convidados a participar das bodas, serão encontrados sem vestes nupciais, sem veste adequada, sem campo magnético, sem campo elétrico, revestido para permanecer em tal lugar, sem perispírito para tal colônia, para tal mundo, para tal terra, dos infinitos planetas que tem nas bilhões de galáxias com suas estrelas no universo, que ainda nem conhecemos totalmente e nem vamos conhecer, porque não temos capacidade para isso. Então, as vestes adequadas, pois não poderão permanecer entre os demais, sendo lançados fora. Eis porque disse Jesus: chamados serão muitos, chamados são todos, poucos, no entanto, poucos serão os escolhidos. E aí, então, nós somos lançados às trevas, aos sofrimentos, ao ranger de dentes, retornando a esta terra ou a mundos recém-criados, mundos primitivos, mundos de expiação e prova. Então, essa é a mensagem
sobre esse convite às bodas, né? E aí eu trago um texto que fala da hierarquia dos espíritos para encerrar esse evangelho. Há com efeito uma entre os espíritos, hierarquia, né? Há com efeito uma entre os espíritos, mas a sua base única na hierarquia é a virtude, é as qualidades conquistadas pelo trabalho, pelo sofrimento. Sabemos que todos os espíritos são iguais, em princípio, destinados ao mesmo fim. Todos criados simples e ignorantes, né? Desenvolvido a cada grau em hierarquia espiritual. Diferindo somente no grau de adiantamento. Os graus da hierarquia espiritual começam no seio da vida animal e estende-se até as alturas inacessível à nossa concepção atual. É uma graduação inumerável de potências, uma graduação de luzes, uma graduação de virtudes, aumentando sempre da base ao vértice. Caso haja aí o vértice, é a aspiral gigantesca do progresso, desenrolando-se até o infinito, do átomo ao arcanjo, né? Uma aspiral de ascendência como uma escada que nós vamos galgando degrau a degrau. Agora vem aqui, é uma aspiral gigantesca de progresso, desenrolando-se até ao infinito, e cujas 3 grandes fases, vida material, vida espiritual, vida celeste, reagindo reciprocamente, formam um todo que constitui o campo da evolução dos seres, a lendária escada de Jacó. Sobre essa escada imensa, todos os seres são ligados por um laço invisível, cada um sustentado e atraído por outro mais elevado. As almas superiores que se manifestam aos homens não parecem dotadas de todas as perfeições. E, entretanto, essas, pelas suas qualidades, apenas atestam a existência de seres que estão colocados tão acima quanto eles o estão de nós. Então, aqueles que estão acima de nós, esses espíritos, por exemplo, da Falange da Verdade, que trazem todo o processo da evolução terrena para o nosso conhecimento e a passagem do Cristo e o desenvolvimento cristão. Acima deles, há miríades de seres angélicos de altos graus de elevação celestes. Os graus se sucedem e se perdem em profundezas cheias de mistério. As vestes fluídicas, a roupa de núpcia, denuncia a superioridade do espírito. É como um invólucro formado por méritos e qualidades adquiridas na sucessão de suas existências. Opaca e sombria quando a alma é inferior. O seu alvor aumenta de acordo com o progresso realizado. Torna-se a alma cada vez mais pura e mais brilhante nos espíritos elevados. Ofusca nas almas superiores. Todo espírito é um foco de luz. Todo o espírito é um foco de luz, velado por longo tempo. Ele é comprimido, invisível, mas que se descobre com seu valor moral. Cresce lentamente, aumentando em sagacidade e intensidade. No começo,
revela por fracas claridades. É como um fogo escondido sobre as cinzas, que se revela por fracas claridades. Depois, ainda uma chama tímida e vacilante é o espírito. Um dia, tornar-se-á a auréola que se ativa, que se estende e rodeia completamente o espírito, que então resplandece como um sol ou como um astro errante que percorre os abismos celestes. Aí lembrando Jesus, né, que quando ele foi ascender ao mundo espiritual, no dia que ele sai da Terra definitivamente, ele desce no meio de 500 como uma estrela, um foco de luz, um astro. Ele se materializa, confabula com aquelas pessoas e começa a levitar e aparece 2 espíritos, tá? Em Atos dos Apóstolos, essa ascensão de Jesus. E esses 2 espíritos dizem o que os homens estavam olhando. Da mesma forma que Jesus ia, ele voltaria, em espírito, né? Então, como focos celestes, arrastando sua longa cauda de luz, para obter esse esplendor é necessário mérito, filho de trabalhos longos de obras fecundas, adquiridos em um número de existências que se nos afigura a eternidade. E assim continua essa explanação sobre o corpo espiritual, e eu grifei aqui um pedacinho que diz assim: a vida terrena suspende as propriedades irradiantes do espírito. Então, quando nós estamos na Terra, é suspendido dentro dessa caixa, desse arcabouço, é suspendido a força do espírito. Aí nós podemos imaginar que no momento em que Jesus saiu da caixa, que rompe o laço e ele se torna um sol, ele poderia desintegrar até o sepulcro inteiro, se fosse necessário, ele desintegraria, né? Se quisesse. Então, jogar uma rochazinha para fora ou desintegrar os seus átomos do corpo físico era um sopro para Jesus, né? A vida terrena suspende as propriedades irradiantes do espírito. Durante o seu curso, a luz da alma se acha oculta sobre a carne, como uma lâmpada acesa no fundo de um sepulcro. Então é isso, corpo espiritual, essa vestimenta de núpcia, e aquele espírito, então, ele participou de alguma coisa, participou de algum grupo, mas ele não estava desenvolvido para ficar naquela esfera. Por isso ele foi encaminhado a uma esfera que coincidisse com a sua vontade de servir, com as suas aptidões desenvolvidas. Então essa era a mensagem que eu trouxe para vocês nessa noite, né? Numa parábola de Jesus. Eu até pensei em pedir para a Pri me substituir, porque aconteceu, então, a perca familiar, mas acho que não tem prova maior do que a crença que a gente tem na vida futura, nessa roupa de núpcia, né? E por isso eu vim dar o meu testemunho de fé, de amor e de confiança na instrução dos Espíritos. Agradeço então a todos. Fiz um evangelho dentro do tempo, né, dos 30 minutos, né, pela primeira vez. E é isso daí. Muito obrigada. Fátima, querida, que exemplo, né? Isso é exemplo de fé, isso é exemplo de coragem, de resignação, porque não sei se no teu lugar eu conseguiria fazer, mas, né, vivenciando uma situação dessa. Mas a gente sabe que com certeza tua tia está sendo bem amparada, né? Que toda a tua família está sendo nesse momento
Ainda mais tendo você aí junto deles, tendo esse teu exemplo, com certeza está levando muito auxílio, muito amparo para tua família. Então, eu desejo que vocês tenham bastante coragem, fé nesse momento, né? Que esse é o momento que a nossa fé é testada, né? Fica o exemplo para todos nós, né? Que todos nós vamos passar por isso em algum momento, né? Na nossa existência. Vamos perder os nossos entes queridos. A gente não sabe quando, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Mas essa certeza de que a vida continua, é isso que nos fortalece, né? Nos fortalece e nos encoraja a seguir adiante. Porque é uma veste, um pedaço, né? Uma capa que se foi, mas ela está seguindo, né? Exatamente. E ainda essa questão assim dessa minha tia, que meu pai morava aqui em Campo Belo e nós morávamos em Lages. E como o meu tio, eu não tenho certeza quantos primos são, mas eu acredito que sejam de 10 para mais, para mais. E quando o meu tio faleceu antes, ele era irmão mais novo que meu pai e faleceu antes. Não, ele era irmão do meio. E faleceu antes que meu pai. Então, meu pai passou a passar Páscoa com os filhos do seu irmão. Então, ele passou a passar, às vezes, o Natal com nossos primos aqui no interior. E a gente se reunia lá e pensava, por que será que o pai não veio? E não sabia. Aí, mais tarde, eu fui saber que o pai, quando era essa festa de reunião de família, ele ficava com dó dos órfãos e ele ia ficar com eles e nós é que ficávamos órfãos de pai nas nossas festas. Então, hoje, assim, eu tenho certeza que tanto o irmão dele como ele, o meu pai, assim, que muitas pessoas da espiritualidade que são nossos familiares vão estar nesse local. Então, só por isso, assim, eu já estou aqui pensando na chegada, assim, porque eu sou muito apegada a alguma das primas ali. E eu sei que a espiritualidade não é só os amparadores do desencarne, mas também os que vêm para receber, né? E são nossos entes queridos, tanto aqui como lá. Porque a hora da despedida é a hora do reencontro, né? Isso Exato. né? Reencontro para eles e despedida para nós. Então, é muito triste, mas é muito bonito, porque lá no plano espiritual, os amigos, os parentes estão recebendo ela, né? Então, isso a gente fica imaginando, né? Até como é que deve ser. Porque para nós é triste, mas para quem está recebendo é a alegria do reencontro para eles também, da né? Missão cumprida, né? Da preparação de uma programação de uma nova jornada, quem sabe aqui na Terra, né? Verdade. Isso aí. Cerramos, então? Eu vou ler, olha, eu vou abrir esse livrinho aqui, é Momentos de Reflexão. Ele tem umas mensagens bem curtinhas. Então, eu vou abrir um trechinho.